Boa noite, pessoal. Está no ar mais um A Hora do Esporte, aqui na nossa WTV Brasil. E hoje, como sempre, né, presenças ilustres. Já temos aí algumas presenças no nosso Face, daqui a pouquinho já vai falar. E a mais ilustre de todas, a mais bonita, cheirosa, porque eu tô aqui do lado e tá bom cheiro. É esse cara que agora o Vitão vai cortar na 18 e vai mostrar. Vitão, é o Beto. O cara quer complicar minha vida aqui. E aí, Betão? Betão, feliz tua mulher, cara, que sente esse cheiro todo dia. Ela é uma mulher feliz. E vê coisas que eu não vi, pero mas... Pero não mútil, mas tudo bem. Só de ver assim na casca já dá pra ver que é bom, hein? Imagina sem casca, hein? Parabéns, Betão. Deus abençoe. É isso aí. Pois é, rapaz. E aí, Beto, tudo certo, cara? Beleza, e o fim de semana foi bom? O meu foi bom, né? Eu fui aí numa festa. Né? Eu também fui na festa, cara. Fomos comemorar o aniversário da Karen. Pois é, mas você foi na festa... Família toda, cara. Tava lá, bombou, o pessoal todo lá fazendo mó graça lá. Foi mó legal. Que Karen, bom, né? Um beijo. Um beijo, Karen. Que bom que o Betão tá reconhecendo ao vivo que a gente gastou dinheiro à toa comprando a passagem dele pra China, que ele ficou vendo na madrugada, sabe-se lá em que condições. Eu já assumo, eu não assisti, porque eu não tinha condições. Tomei muita água que o passarinho não bebe, o camarada me desafiou, falou, bebe cachaça ou não bebe? Falei, filho, vira o litro aí. Então, mas Só a gente aí... a gente, né, se divertiu com responsabilidade, não dá lógico, né? pra encher a cara, né, não dá, tem que ficar só na aguinha de coco ali e tal, sossegadinho. É isso aí, né? Beto. E falar em aniversário, mandar um abraço aqui pro nosso amigo Guidão, o Gui? Ronildo, lá de Amparo, rapaz. Opa, Amparo. O cara tá fazendo 44 aninhos. Com carcaça de 40. Corpinho de 60, mas o 44 anos, corpinho de 60. Guidão, um abraço pra você, cara. Um abraço. Muita saúde. Afável Amparo. Aprazível Amparo. O Amparo que a gente tem que um dia marcar um churrascão lá pra fazer, né? Guidão. Rafael Scalp, que assiste a gente, é de Amparo. Ô, Rafael aí, de Amparo Rafael. também, é isso aí. E quem puder amparar nós também por aí, ampara a gente. Pode amparar. Manda uma comida aqui, porque a pizza essa semana não teve aposta. Nós estamos aqui, ó. E eu não aguento mais pagar a aposta. Estômago aqui tá, ó. Tá no fundo. O cara fala assim, você emagreceu, é fome mesmo que eu tô passando, né? É isso que tá acontecendo. Pois é. Betão, e ó, assim, antes da gente começar pra valer mesmo, né? Falando aí das competições, tem muito assunto hoje no nosso programa. Isso. Né? Mas já registrar algumas presenças ilustres aqui. O Clóvis, o Cássio, o El tá na área. A Cida Araújo já tá aqui na área também. A Cida já tá na área, certo? Então quem a gente for pegando aí que entrou na transmissão, sempre que possível a gente vai falando. A participação de vocês é muito importante, já tá aí facebook.com/WTV Brasil. E o programa só acontece com a participação de vocês. E não faça cerimônia, pessoal. Pode cornetar à vontade. Luiz está aqui, ele é casca grossa. Pode cornetar, não tem problema nenhum. Eu não sou aquele ministro, mas pode mandar aqui que eu mato no peito. É isso pode aí. mandar. É isso aí. Betão. Diga lá, meu cara. A Cida aqui falando que quer saber sobre o Timão. Beleza, Cida. Segura a onda aí, fia. Porque nós vamos falar. É o terceiro e último bloco. Por que a gente deixa no terceiro e último bloco? Porque o bicho pega. Nessa hora que acaba o programa, vocês não tem nem noção. A gente só quase sai no tapa aqui, entendeu? Mas vai dar tudo certo. A Cida, traidora, quer saber sobre o Timão. Deixa ela. Quer saber. E o Cássio falando é nóis. Corta pra 18, Vitão. Que abre pra nós aqui. Pois é, Betão, vamos começar em alta velocidade. Em alta velocidade. Naquele tipo lá que eu estava na chamada do Face hoje aí antes do nosso programa, que você chamou a atenção que eu tava muito acelerado, certo? Mas é a vida louca que nós estamos levando, mas vai dar tudo certo. Betão, GP da China, meu querido. Quais foram os destaques? Diga aí. Pois é, nesse final de semana, pessoal, tivemos o GP 1000, GP de número 1000, que foi emocionante pra caramba, hein? Uma largada espetacular. Aliás, a largada muito interessante, viu? Tinha ali as Mercedes, as Ferraris, a RBR, parecia que estava tudo combinado, né? Então, as duplinhas lá, a Renault, depois a Haas e tudo mais. E as Mercedes, pra variar, né? Deu um show. Na verdade, o Bottas estava em primeiro, ele estava iniciando, né?
mas foi ultrapassado de cara. Na verdade, assumiu a primeira posição o Hamilton, e assumindo essa primeira posição, não saiu de lá, né? E foi uma corrida muito legal. Logo na primeira volta teve o Kvyat deu uma encostada nas McLarens, teve o Leclerc fazendo pressão em cima do Vettel, e fazendo pressão no Vettel, fazendo pressão na equipe, né? Falando no rádio. Foi muito legal isso aí. Teve uma situação em que o Verstappen ultrapassou o Vettel, também isso lá pela volta de número 19, mais ou menos. Ele ultrapassou e levou um X, foi muito bacana isso. Agora, eu acho que o ponto alto de tudo isso é que a Mercedes, ela está numa situação tão... está tão bem lá na frente, né? Que Sobrando, estão nadando de braçada. Para você ter uma ideia, isso não acontece já há muitos anos. Em 92 a gente teve as Williams, né? Na época com o Nigel Mansell e o Ricardo Patrese, que ele efetivamente, o Mansell venceu as 3 primeiras corridas, né? Fizeram dobradinha, mas as Mercedes estão arrebentando esse ano, né? Então o Bottas ganhou a primeira corrida, agora as outras 2 com o Hamilton, e olha, vai ser muito difícil. E difícil vai ser porque imagina o seguinte: eles estão já bem na ponta, né? O Mundial de Construtores, eles já estão se distanciando bastante dos demais. Logo de cara já está dando pinta de que vai ser assim: Mercedes, Ferrari e RBR. A RBR brigando aí, tentando desbancar a Ferrari, mas foi difícil. E teve uma situação na corrida que foi muito interessante. O Hamilton estava distante do Bottas 5,4 segundos, né? Na Fórmula 1 é uma eternidade. Pois é. E aí o que aconteceu? A Mercedes, olha o quanto os caras estão jogando para cima mesmo, né? Porque sem margem de erro, eles botaram os 2 carros, né, para troca de pneu. Eles trocaram o pneu dos 2 carros quase que simultaneamente, cara, em 5 segundos, 5 ponto alguma coisa, quase 6 segundos. Quer dizer, foi assim uma coisa espetacular. Imagina se trava uma roda, por exemplo, do primeiro carro a ser trocado, que foi do Hamilton, se trava, imagina a situação que ia ser para o Bottas, ia estragar a corrida dos 2. E não, foi perfeito, foi uma troca perfeita. O Hamilton, que marcou aí, cravou a vitória de número 75, está correndo atrás aí dos recordes, né, que pertencia e que a gente imaginava que jamais seria batido pelo Schumacher. Claro que ainda faltam bastante corrida, né? Faltam 16 corridas para ele igualar em vitórias, falta ainda títulos, mas ele está correndo atrás do 6º título. E ele é um piloto arrojado, jovem, e ele certamente vai chegar por aí, viu? É isso aí, Betão. E assim, cara, eu tenho 2... você falou de um ponto alto, que eu acho que é isso mesmo, né? É a confiança da equipe para fazer o pitch, chamar os 2 pilotos ao mesmo tempo. Eu concordo com você. Muito rápido. Que assim, isso aí você tem que estar muito afinado e confiante para não dar erro, porque senão você pode arrebentar a corrida. Eu concordo com você. E eu queria, pra gente ir dando aí antes de mostrar a classificação, tanto de pilotos quanto de construtores, para visualizar essa questão toda que você está falando, mas antes disso, eu queria que você desse rapidinho um destaque daquela novidade dessa temporada, que é a volta mais rápida, que ganha um ponto extra. E isso, cara, as equipes estão aprendendo ainda a lidar com essa, digamos assim, essa novidade do regulamento, e isso tá trazendo muita emoção, né? Fala aí sobre quem levou essa. Foi Ferrari, foi Mercedes? Foi? Dessa vez o Gasly, ele deu show, cara. Porque o que aconteceu? Faltando duas voltas, né, para encerrar, imagina que o carro está mais leve, já está menos combustível e tudo mais. Ele estava numa condição favorável, que ele não ia perder posição. Então o que ele fez? Ele parou nos boxes, trocou de pneu, e aí ele conseguiu aquecer em uma volta, e na outra ele deu um gás total e levou o ponto extra, que hoje está sendo muito interessante, né? Quer dizer, esse ponto extra certamente vão correr atrás, porque imagina que são 21 pontos que está a mais aí, né? Tudo bem que até agora foram 3 pilotos que conseguiram
esse ponto extra. Mas, enfim, ainda tem bastante ponto para ser disputado aí, né? Pois é, Beto, é isso aí, pessoal. A Fórmula 1 tá na sua terceira corrida, né, Betão? Terceira corrida, próximo é o Azerbaijão, né, dia 28. Nossa, só lugar louco pra gente fazer ponte aérea, né? Isso, ponte aérea difícil, o quê, né? Dormir é muito difícil, gente. Que ponte aérea, cara? Isso não é ponte aérea, não. Isso é, sei lá o que é aéreo. Pois é. É peregrinação aérea, é isso aí. Betão, mas tá muito legal, pessoal, tá emocionante. Eu concordo com você que, assim... Eu ainda tô naquela que a Ferrari tá devendo, tudo bem, tá? Tem toda a questão aí, tá no começo de temporada, mas a Ferrari, aí algumas corridas já tem sido feita apostas, que a Ferrari vai mostrar alguma novidade e ela tá se dando Mas mal. isso surpreendeu até o próprio Hamilton, né? O Hamilton declarou que ele imaginava que as Ferraris tivessem um desempenho um pouco acima do que teve, né? E, de fato, essa hegemonia nessas 3 primeiras corridas com a Mercedes, isso dá um indicativo de que, para o restante da temporada, as coisas devem andar por aí mesmo. Viu? Beleza, e o Toto Wolff lá tá só sorrindo, né? Ou disfarçando, tá sorrindo. Então, para terminar esse nosso papo de segunda da Fórmula 1, Betão, vamos projetar lá a classificação de pilotos e construtores, rapidinho, só para a gente citar e seguir o jogo aqui, ou... acelerando. Isso. Pode ser pilotos. Piloto. Então vamos lá. Ó, pilotos, Hamilton, né? Então, em primeiro, 68 pontos, 2 vitórias. O Valtteri Bottas da Mercedes, 62 pontos, 1 vitória. Lembrando que ele já levou um ponto extra, né? Exato. Isso também fez uma diferença aí nessa questão da classificação dele, né? Sim. E o Verstappen em terceiro da RBR com 39 pontos, tá? Então, essa classificação de pilotos. Agora vamos para construtores. Então temos lá a Mercedes, né, do Hamilton e do Bottas, liderando 129, bem disparada, né? A Ferrari em segundo, do Vettel e do Leclerc, com 72. E a RBR do próprio Verstappen, que é o terceiro na classificação de pilotos, e do Gasly, que teve a melhor volta, não é isso? Isso. Com 51 pontos. Então é isso, emoções da Fórmula 1. Segue o jogo, Azerbaijão, qual a data, Betão? Você tem aí fácil? Dia 28. 28, então. Às 9h10. 9 da manhã? Isso. Pra mim é 9 da madrugada, né? Porque sábado e domingo pra mim Não, pros velhinhos, assim como eu, tá tranquilo, né? Acorda cedo, acorda dormem, com as né? galinhas, então não tem problema nenhum. 8 horas vai dormir, não tem mais nada pra fazer, é isso aí, né? Mas, beleza, Beto. Você já foi uma brasa, se assoprar ainda pode acender de novo, tá? Fica tranquilo. Que a vida é assim, meu filho, A vida tá? é dura, a vida é dura. No seu caso, né? É isso tá, aí. mas vamos lá, segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. E o Lorival aqui aparecendo também na nossa transmissão e mandando um abraço pra gente, um abraço pra você também, E Lorival. tem que mandar um beijão pra Ju também. Lorival, meu cunhado, um beijão pra você. A Ju também, a Ju Freire tá aí. Ju Freire apareceu no seu, não apareceu no meu. Pois Por quê? Presta aquele troço que você tem aí no bolso, Betão, rapidão aí, enquanto a gente muda a chave. De jeito nenhum, que é Ô, isso? Ju, ele tá com aquele pente lá que ele me presenteou, só que o dele já tá tão velho que tá quebrado, beleza? Ó, pessoal, segue aí, facebook.com/WTV Brasil. E o papo bom passa rápido. Então, pra gente não perder o pique, a gente vai mudar a nossa chave pra falar de vôlei, que tá em clima de decisão. E a gente vai começar falando da Superliga Feminina de Vôlei, que já tem os seus confrontos da final definidos, certo, Vitão? Então pode projetar, porque aí é mais o que vai acontecer, tá? Então todo mundo sabe lá, os times mineiros, a gente já deu essa cobertura, passaram pelas semifinais, né? O Dentil Praia venceu o Osasco, não é isso? E o Minas superou o Bauru, certo? Acho que é isso, nós já vamos consultar daqui a pouquinho, que a minha cabeça, o tico e teco às vezes falha, certo? O fato é que os times mineiros estão na final. E essa é uma final inédita, certo? Nunca os times mineiros fizeram uma final da Superliga Feminina de Vôlei. Vai ser a primeira final com os times mineiros, lembrando que eles fizeram também... Foram ali para as finais, se bem que não foi nesse esquema de mata-mata, naquele sul-americano que rolou um tempo atrás. Vai ser pão de queijo para todo lado, hein? Pão de queijo para todo lado, certo? Então, ó, 21 de abril, primeiro jogo, né? Vai ser lá no Mineirinho. Aí o segundo jogo em Uberlândia, Dentil Praia, certo?
que é a casa do Dentil Praia. E o jogo 3, né, volta a ser no Mineirinho, né? Lembrando que é aí o melhor de 3 nessa final. Então se fizer 2-0, acabou, não tem jogo 3. Se for 1-1, vai o jogo 3 para definir, certo? E aí aqui, Betão, algumas presenças, né? A gente tem o Fábio, que é nosso camarada aí da tua área de geografia, amigo nosso. O Guga, agradecendo aí, né, você de novo aí pela ajuda. Fez aí a Karen Simão mandou um beijão aqui. A Karen. O Pajor também. Eles estavam lua de mel, né, Betão? Estavam lá em Miami, cara. E voltaram aí pra comemorar aniversário e tal. E sabe como é que é, né? Pois é, né? O relógio que eu encomendei não trouxeram, né? Mas fazer o quê? O João na área, né? O Guga que eu já falei, o Fábio, a Karen. É isso aí. Tá astral, a transmissão tá muito legal. E um beijo e abraço para todos vocês, tá? Então, Superliga Feminina começa a final no dia 21, certo? Beleza? Nesta semana ainda, ok? E vamos rapidinho, então, que tem pouco tempo desse bloco, para Superliga masculina de vôlei. Pode colocar, Vitão, por favor. Então, olha lá, a Superliga, a final vai ser entre o SESI, São Paulo, e o Taubaté. Esses são os resultados das semifinais, certo? Eu não me recordo agora se a gente já preparou o GC da final, mas de qualquer modo, já adiantando. Então, SESI e Taubaté vão para a final, já estão na final. Como chegaram na final? Então, olha lá, o SESI venceu o Sesc Rio de Janeiro, foi 3-0, né? Então foi o primeiro jogo 3-0, o segundo 3-2, o segundo repetiu o resultado do primeiro 3-0. E o Cruzeiro perdeu também os 3 jogos. O primeiro foi 3-1, segundo 3-2 e o terceiro repetiu o mesmo resultado. Lembrando que o Cruzeiro, ele dificultou muito, mais do que o próprio Sesc para o SESI. O Cruzeiro dificultou muito a vida do Taubaté, né? Fez ali jogos muito pegados, difíceis mesmo, porém, na hora do vamos ver, o Taubaté levou a melhor. E lembrando também que o Taubaté, na fase final de classificação, ele estava até ameaçado de não passar pelos playoffs. Aí lembram daquilo que a gente falou aqui? Chamaram lá o Renan Dalzotto, lá da seleção brasileira, falaram: Renan, o time tá bom, só que a casa e os bastidores tá tudo zoado. Vem aqui. E o Renan Dalzotto chegou para esse papel principal de dar uma organizada nos bastidores, ali no vestiário, e obteve sucesso, tanto que o Taubaté está na final, certo? Então a final começa no dia 23, o jogo entre SESI e Taubaté. O SESI teve a melhor campanha, certo? Então a gente vai ter o primeiro jogo na Leopoldina, o segundo jogo em Taubaté. A partir do terceiro jogo, que é melhor de 5, os jogos vão ser realizados na Arena de Suzano. É uma arena nova, né? Então os times fizeram um acordo e eles vão disputar a partir do jogo 3. Então jogo 3, 4 e 5, se for necessário, né? Pode ser que só pare no 3, ou que tenha o quarto e talvez até o quinto. A partir do terceiro jogo vai ser lá na Arena de Suzano, certo? É isso aí, pessoal. É isso aí, Betão. Então só pra checar aqui, acho que é isso mesmo, não temos nenhuma novidade por hora, né? E o nosso tempo já está estourado, Betão. Sim, certo? Vamos pro próximo bloco. Vamos para um break voando, porque hoje tem assunto, tá mais acelerado que a Fórmula 1. Até já. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos.
Olá, pessoal, tá tudo tão acelerado que até a música repete. Quem sabe faz ao vivo! Quem sabe faz ao vivo, Betão. Quem sabe faz ao vivo, e ao vivo a gente erra, apesar de toda a pesquisa, de todo o trabalho aí de pré-programa aí, né, a nossa reunião de pauta, né? Pois é, e aproveitando só a audiência rotativa nossa aqui, o Clóvis mandando aqui um abraço, né, Minas, terra de Loborges, Flávio Venturini, Milton Nascimento, grande Bituca. Eles são ícones, né, da música brasileira, e sem dúvida que Minas é abençoada por esse povo todo, né? Pois é, e eu que já ouvi muito o Clube da Esquina e outras coisas mais. Opa, andando com Clóvis. 2 e companhia, né? Companhia, pelas estradas da vida, às vezes estradas literalmente, como quando a gente foi para várias viagens astral que a gente fez, mas isso ficou no passado por enquanto, e vamos pensar no futuro das próximas viagens. Adailde Simão, um beijo para você. Aí, mais uma entrando aqui para nossa transmissão, para nossa pleia de bons consumidores do esporte. Olha que coisa fofa. Que filosófico, hein? Se o Chico Greter vacilar, você toma o lugar dele aqui. Não. Beleza, aproveitando nisso, fala Chico, fatos não fake, certo? Acompanha aí que é mais um programa, mais uma novidade da WTV Brasil muito legal. E só fazendo uma pequena correção, né? Então lá sobre a Superliga Feminina, né? As semifinais foram o Dentil Praia venceu o Bauru e chegou à final, portanto, e o Minas venceu o Osasco e chega à final também. Então os times mineiros, o Minas vencendo o Osasco na semi e o Dentil vencendo o Bauru, certo? Então correção ou ajuste feito. Seguimos e continuamos, Beto, no clima da decisão. Começando várias decisões. E aí, falando de basquete, começando pelo nosso basquete, a NBB. Aí, Vitão, se já tiver jogos, né, resultados, já põe aí pra molhar o nosso bico aí. Beleza? Então, o NBB, nós estamos também nos playoffs. Estamos já nas quartas de final, tá? Então, tem alguns jogos que já são jogo 1, alguns que já estão indo pro jogo 2. Enfim, tá? O bicho tá pegando, certo? Então temos alguns resultados. 12 de abril, tivemos aí o Botafogo vencendo o Pinheiros, né? No dia 13, o jogo lá da TV, o Flamengo vencendo o Corinthians. O jogo foi aqui em São Paulo. O Flamengo venceu quem? Corinthians, lá do Juan Simão. O Corinthians? Pois Poxa. é. Caramba, do Juan. Juan, não vai chorar não, Juan. Desses caras todos aí. O Pajor vai chorar. Esses caras choram demais, cara. Os caras choram, os caras gostam de chorar, tá? Então os times cariocas sendo grandes destaques aí dessa fase de playoffs, quarta de final, tá? Aí nós temos o basquete cearense, que perdeu pro Mogi 77-69, certo? Lá na arena que é o COF, que é o Centro de Formação Olímpico, COF não, CFO, Centro de Formação Olímpico, certo? Lá no Ceará. Ele perdeu esse jogo, porém, ele bateu um recorde. Foi a maior média de público do NBB, tá? Nesta temporada. Foram quase 10 mil torcedores. E o recorde anterior era do próprio basquete cearense na primeira rodada do NBB, que foram 5 mil torcedores. E agora, nessa fase de playoff, quase 10 mil. Então, muito legal, certo? O Carlos Pajó tá perguntando aqui, o Corinthians joga com quem no NBB? Então, ele jogou agora com o Flamengo, né? Exato. Tá? Flamengo, que teve destaque lá o Nesbit. Flamengo, que tem o Varejão. É só esse Flamenguinho. Que tem um time, né? Um time considerável aí, né? Exato, um time muito bom, certo? Flamengo no basquete arrebenta, né? Tá arrebentando, certo? E aí, amanhã nós vamos ter Bauru contra o Franca, tá? É mais um jogaço, é mais um jogo dessa fase de playoffs do NBB, do Novo Basquete Brasil, certo, Vitão? Temos algum mais do NBB? Não. Então, NBB, resultados, tá? Os próximos jogos, no programa de quinta, a gente dá sequência e também na segunda a gente volta nessa cobertura. Tá muito legal o Novo Basquete Brasil na sua fase decisiva, muito legal, e times tradicionais sofrendo aí e outros, né, batendo recordes, perdendo, enfim, faz parte
do jogo, certo, meu amigo Beto? Isso aí. No pique, a gente vai agora... No pique, a gente vai para outro playoff, que é na NBA. Tá? Esse é mais nervosão, né? Esse é mais nervoso e continua nervoso, Beto. Por quê? A gente tá agora naquela fase de playoffs, que são os playoffs das conferências. Então essa fase ainda é muito insana. A gente tem vários jogos por dia, a gente tem jogos praticamente de assim, porque o time joga um dia, descansa o outro e volta a jogar, certo? Então, da NBA, a gente não tem arte. A gente teve um problema técnico e a gente não tem a arte aí para reproduzir. Então, eu vou fazer uma breve passada aqui de alguns resultados. Então, a gente não vai separar pela conferência leste-oeste, porque não foi possível, tá? Então, vamos lá. Para alguns jogos que já ocorreram, né? Que já estão aí nessa fase de playoffs. Então, nós tivemos... Dia 13, no sábado, Golden State Warriors, da Jararaca Venenosa, vencendo o Clippers por 121-104. Só pra variar. Nós tivemos jogo 1 também, o Nuggets perdendo para o San Antonio Spurs por 101-96. Nós tivemos o Celtic, né, que é do nosso querido Samir, vencendo o Indiana Pacers por 84-74, né? Nós tivemos ontem o Houston Rockets vencendo o Utah Jazz por 122-90. Foi um resultado elástico, né? O Harden, eu vi um pouco esse jogo até o que foi possível. O Harden arrebentando, jogando bem, certo? Então, são essas as primeiras emoções, né? E tem vários outros jogos que a gente nem consegue passar aqui os resultados, porque são muitos jogos mesmo. Só pra vocês terem ideia, hoje, às 11h30, no nosso horário, temos o jogo 2, né, do Warriors contra o Los Angeles Clippers, né, então o Warriors já está liderando por 1-0. Amanhã nós temos o Toronto Raptors contra o Magic, né, o Magic está liderando a série por 1-0. O Nuggets amanhã também, jogo 2 contra o Spurs está liderando, como eu já falei agora, né. Temos amanhã também o Portland Trail Blazers contra o Oklahoma City Thunder, também às 11h30. Daí na quarta tem Boston Celtics, enfim, tá? Tem muito jogo aí, tem muita emoção na NBA e a gente vai cobrindo com calma e colocando os jogos, os resultados. E daqui a pouco chega aquela fase legal, né? Que resolve a treta nas conferências e aí a gente vai... pra final, né? O The Finals. Agora vão tomar um porre de NBA. Exato. E aí o bicho pega, aí tem que aguentar até mais tarde. Eu não sei como eu vou fazer pra estar às 7 horas no trabalho, mas eu vou dar um jeito, sei lá. Eu vou tomar uns 40 café, né? Forte mesmo. Não os que eu tomei esse final de semana, tava tudo ruim, tudo fraco. Vou tomar uns café bom daquela marca. Você vai na casa da tia, fica lá de graça e corneta o café da tia. Não, cara, mas a treta não começou lá na casa. A treta já começou, tá? Na reunião de sexta em São Paulo. Olha lá, quando né? o café tava ruim, tá? Eu gastei uma grana no café ruim, certo? E eu não vou recomendar o lugar, por isso que eu nem vou falar onde eu tomei esse café. E tem uns caras desesperados aqui, ó. O Carlos Pajor tá falando, vocês não vão falar de futebol, da final do Paulistão? Calma, Valentão. Calma. A gente vai falar no próximo bloco, a gente vai falar. Pois é, Betão, porque, pessoal, o nosso programa é a hora do esporte, não é a hora do futebol. Então a gente tem que, né, calma, a gente adora futebol, igual vocês. Mas a gente também tem que falar dos outros esportes, é importante também, é legal também a gente dar cobertura, tá? Até porque, né, quer spoiler, que não é bem spoiler, que todo mundo viu, se faltou emoção no domingo, nisso tudo que a gente falou não faltou emoção. Aqui, ó, o Pajor tá falando, café é bom, hein? Eu gosto um pouco. Ele toma de litro, esse cara aqui, ó. Então tamo de junto. canudinho. Tamo junto, Pajor, tamo junto. Café, água pra sair não bebe, a gente gosta de tudo isso aí. Betão, como a gente tá, agora a gente parece que tá sobrando, mas não tá, porque tem ainda muito assunto. Então a gente vai mudar a chave agora, sair da bola ao cesto, né, o balão cesto, como se falaria também lá nas antigas, na tua época. E a gente vai falar daquele torneio que você sabe qual que é
aquele torneio maravilhoso que eu reverencio. Da orelhuda? Da orelhuda, que na semana passada a gente não conseguiu dar cobertura na loucura que foi nosso programa. Então hoje a gente vai falar rapidamente, mas vamos falar dos resultados e dos jogos que vão rolar amanhã e quarta, não é isso, Betão? Pois é. E teve surpresas aí, né? Eu diria surpresa porque, por exemplo, quando você fala Manchester City, você sempre imagina um jogo favorável para ele, né? Porque Pro City. Pro City, né? O Manchester City com o Pepe Guardiola e com aquela constelação, né? De estrelas ali, aquela coisa, enfim. Mas o Tottenham deu uma surpresa, né? Pois é. Vamos colocar a tabela aí, Vitão, para ajudar os nossos comentários? Olha lá, Betão, segue aí, filho. Oh, legal. Olha o que você falou, o Tottenham lá surpreendeu, tudo bem, na Inglaterra, né? Os dois jogando em casa, digamos assim, no mesmo país, mas o jogo foi na casa do Tottenham e o Tottenham venceu por 1-0. Isso mesmo, eu fiquei surpreso com essa vitória. Eu estava apostando justamente o contrário disso aí, né? E que é justamente também passando, né, de fase, né? Ele vai encontrar com o outro ali, com a Ajax ou o Juventus, né? Exato, que foi outro jogo também, ou a Juve. Isso. Foi outro jogo também, né, assim, apesar de ser na Holanda, mas também, de certa forma, surpreendente, né? Tudo Sim. bem que o Ajax está aprontando aí nessas Champions, a gente já falou bastante sobre isso, mas... né? Mas a Juve investiu para ir além dessa fase, né? Exato, tudo bem, 1-1 você pode falar assim, foi bom resultado pra Juve, eu concordo, até em partes, porque jogou fora de casa, Isso. né? E o Ajax é aquela coisa, tá? Mas segurou os caras, segurou o gajo, certo? Isso. Aí o Liverpool, Betão, que aliás é o meu time... que eu Aí falo- foi mais do mesmo, né? Sempre. Exato, o Porto, aquela coisa, tradição, já foi campeão da Champions. Mas não dá para segurar a onda, né? Não dá pra segurar a onda. Hoje em dia, o Porto realmente não tá nos top, né? E nem o Campeonato Português está entre os top da Europa. Isso. E o Liverpool arrebentou. Aliás, o Liverpool está arrebentando não só na Champions, como também na Premier League, né? E o Clóvis aqui, lembrando de uma coisa importante, um fato histórico importante, que exatamente hoje, no dia 15/4, né, mas aí de 1996, né, há 30 anos atrás, teve aquela grande tragédia lá no estádio do Liverpool, né, que teve uma superlotação, né, o Clóvis me corrige aí se eu estiver falando alguma bobeira, teve uma superlotação lá no estádio, não teve controle, e aí vários torcedores, né, uma dezena aí de torcedores... quase 100, né? Exato, centena, né? Nem dezena, uma centena aí de torcedores morreram literalmente asfixiados, porque foi pisoteado, foi, né, assim, ficaram em cima, perdeu a respiração. Foi uma coisa muito triste, né? Infelizmente, né? Eu falo infelizmente, é um juízo de valor aí, tá aberto aí para comentários, né? Mas aí o resultado disso também foi uma certa elitização do futebol, porque daí teve aquela coisa toda que foi criada, né? Teve aquela história lá dos estádios, né? A segurança dos estádios, mas isso também acabou afastando o torcedor tradicional, mais pobre, que hoje não tem dinheiro, é mais fácil na Inglaterra, é mais barato o cara pagar lá o que seria o PFC deles lá, ou ir ao pub assistir o jogo, do que, de repente, ir ao estádio, né? A Premier League é o melhor campeonato do mundo, né? Ninguém questiona isso, porém é um dos mais caros também. E aí, né, tem muito torcedor que não consegue frequentar o estádio, né? Isso é lamentável. Mas aí registrando, né? Agradecendo o Clóvis aí pela lembrança, muito importante. Mas no presente, o Liverpool tá, né, aí arrebentando. Tá bem encaminhada a classificação na Liga dos Campeões e também tá indo bem no Campeonato Inglês. Vamos ver se a gente consegue dar uma cobertura aí. E para finalizar, né, Betão, de resultados... O Manchester, que tomou aí 1-0 do Barcelona, aí um resultado que eu diria previsível. O Messi continua nessas situações, né, jogando pelo Barcelona, nesse torneio que ele gosta muito, né? Eles normalmente vão muito bem e parece que está encaminhando bem aí. Então amanhã nós teremos os jogos, né? A Juve vai retornar ao jogo com o Ajax e o Barcelona também joga amanhã contra o Manchester, né? Dá até para apostar aí, né? Pois se você quiser... Não fazer uma aposta, eu estou dizendo
Não que eu não aguento mais pagar a aposta, né? Porque eu vou colocar aí o Barcelona, e aí, né, cara? Tomar outra invertida não, né? Mas, eu tô preparado, enfim. eu tô preparado, Betão, mas você, tudo bem. Né, cara? Você é coordenador, né? Eu não, eu sou um Hellis, né? Pô, pois é, né, Betão? tadinho Sei de lá, mim. Né? Mas eu não sou, né, Betão? Eu estou. Eu não sou, né, Betão? Eu estou, porque eu sou gente da gente igual você. Ô, meu, que coisa fofa. Beleza? Mas, ó, só pra terminar lá, Vitão, rapidinho, um segundinho lá, retornar naquela tabela. Pode ser? Tem como? Só pra gente falar dos jogos de quarta, né? Então amanhã o Betão já chamou atenção. E aí na quarta tem os outros jogos da volta, que é o City contra o Tottenham, né? Aí... E eu penso que o Manchester City reverte essa situação. Beleza, boa aposta. E aí um que pra mim já tá meio encaminhado, eu acho que você deve concordar também, que é o Porto lá, jogando em Portugal, estádio do Dragão, né? O Liverpool vai lá, os caras do Liverpool vão lá, comer um bacalhau, né? Semana Santa já é bom. Sabe como é que é, né? Tomar um vinhozinho lá, que na Vila Nova de Gaia tá cheio de vinho bom. Mas eu acho que não vai dar muito certo para o Porto, certo? E sem contar que, vamos falar de futebol, né? O Porto, nesse momento, ele não tem... eu penso que ele não consegue reverter isso com o Liverpool, porque o Liverpool está jogando muita bola também. Pois é, o Juan Simão falando Ala Madrid, né? Vai ser o jogo da final, né, filho? É só isso, porque o resto, né, tá difícil. E o Clóvis falando, lembrando do Manchester, que ele não tá morto, né? Porque ele também já virou pra cima do PSG. Então o Manchester ainda tem chance, mas ele mesmo destacando como você, que o Barça é o favorito. E o Juan também falando que a Juve vai ganhar nos pênaltis, né? E é isso aí. E o Clóvis me corrigindo, obrigado. O Clóvis falando lá que aquela questão lá antes da Premier League não foi a mesma situação da Copa da Inglaterra. Aquela outra situação que os torcedores foram pisoteados foi em 89, quando não existia a Premier League, certo? Aí antes que a Premier League, que era moderna do campeonato inglês, né, naquela tragédia de 89, foi uma desculpa aí para dizer, ó, precisamos de segurança, época da Margaret Thatcher também, segurança, vamos modernizar os estádios, e aí afastou um monte de torcedor. Beleza. Nosso tempo tá estouradaço, Beto, mas demos conta de vários assuntos. E agora se prepara, não sai daí, fica aí pra gente falar do Campeonato Paulista. Mas antes tem cachorro na área. Vamos lá, intervalo voando e nós voltamos. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Olá pessoal, de volta para o terceiro e último bloco, o bloco que não é campeonato paulista, mas é o bloco do mata-mata, porque esse bloco o bicho pega nos comentários, aqui entre nós, o bicho pega mesmo e a gente quase sai na mão, mas a gente é da paz e a gente dá um abraço, um beijo e fica tudo bem. Certo, Betão? Certo, vamos falar do quê? Vamos falar do campeonato mais hot dog no mundo. mais frequentado pelos vira-latas? É isso? Vira-lata, de raça não tem muito não. O negócio o bicho pega, hein? O bicho pega, ali é papel higiênico jogado, é sinalizador, ali o bicho pega, filho. Pois é. E o Juan já cornetando você, cara, falando que tem mais um programa, daqui a pouco acaba mais o programa e o Palmeiras continua sem Mundial. Ah, o Juan? Ih, caramba. Deixa ele comigo, E já tem palpite, segura aí, Juan, rapidão, a gente vai falar
voando da Libertadores e a gente vai ter mais de 10 minutos só pra falar do Paulistão. Só rapidinho, o Juan, cara, o Juan ele tá botando as asinhas de fora, porque o Juan agora ele tá com bigode. Como eu? Ele tá assim, ele falou que se inspirou em você e ele vai deixar o bigode e não quer saber. Minha irmã já falou pra ele, tira esse bigode porque tá atrapalhando, porque ele fica sujando lá na hora de tomar sopa, essas coisas, sabe? Pois Mas é. ele não quer saber, ele tá com um bigodão lá. Ô Juan, grande bigode, hein, Juan? Não falaram pra ele como falaram pra mim, que se eu engolir uma andorinha, alguma coisa assim, porque os caras falam, você engoliu uma andorinha? Eu falo, cara, respeita aí, ó, bigode cada um tem o seu, filho. É assim. Depois que o pessoal falou que o Juan tá a cara do Cristiano Ronaldo, na época que tinha bigode, poxa, o Cristiano Ronaldo já teve bigode alguma vez? Eu não lembro disso aí não, hein, cara. Eu só lembro que ele é lindo de qualquer jeito, com bigode. Ó, com aí sangue. sim, hein? Ó, aí, Juan. Vai lá, vai, É isso Juan. aí. Betão, então Diga da lá. Libertadores, a semana passada a gente falou bastante, a gente projetou lá, tá, grupo por grupo, classificação, falamos ali dos que seriam próximos jogos, alguns a gente já tinha resultados e a gente já colocou. Então hoje a gente vai ser mais breve, a gente só vai passar os próximos jogos, acho que são Vamos falar só dos times brasileiros, né, que estão envolvidos aí, né? Exato, acho que são duas artes mesmo, a gente só vai passar rapidinho próximos jogos, dando destaque, como o Beto falou, para os times brasileiros e bola para frente. Aí na quinta continua a cobertura, né, a Libertadores não volta agora, né, Betão? Não, só na semana do dia 24, por aí, 23, né? Exato. Vai colocar o próximo jogo? Isso, põe os próximos jogos. Então só tem rodada, isso que nós vamos falar agora, não, é da Liberta, isso aí. Olha lá, Juan, você viu que a gente tá... Você coloca Paulista, o Juan já treme todo lá. Ah, já tremeu. E falou do Cristiano Ronaldo, ele também falou. Cristiano Ronaldo nunca teve barba nem bigode. Eu acho, eu também acho. Mas ele é um português e ele deveria, com toda a beleza dele, um dia deixar o bigode pra honrar as nossas tradições, certo? É isso aí. Então, Betão, a gente tem lá, ó, em um dos grupos ali, né? A gente tem, pra dar destaque pra clube brasileiro. É o grupo A, né, que tem aí Grupo o A, Internacional, o né? Internacional, né? Que vai jogar O contra Palestino, né? Aliás, o Palestino contra o River e o Alianza contra o Inter, dia Alianza. 24. Alianza Lima contra o Inter. Lima, Isso, né? Contra o isso, Inter, certo? Isso. Aí no grupo B, Você tem lá o Cruzeiro, né? Que vai enfrentar no dia 23 o Lara, Deportivo Lara. isso, e o Huracan que vai jogar contra o Emelec. Exato, tá? Aí no grupo C não temos brasileiros, né? É Não. isso? Certo? Aí no grupo D tem o Fla- Flamengo, né? O Flamengo contra a O LDU. Flamengo joga contra a LDU e o San José que vai jogar contra o Peñarol, né? Exatamente. Aí seguindo, acho que tem mais uma, né, Vitão? Mais Tem no uma. grupo E que tem o Atlético Mineiro, que esse é dos brasileiros o que está mais enrolado aí, né? Porque também o Grêmio também está numa situação lá muito grande, muito boa, mas o Atlético Mineiro está com um problemão, porque o Atlético Mineiro, o que acontece? Ele tem 3 pontos atualmente, só que o Nacional do Uruguai está com 9 pontos. O Atlético Mineiro ele pode até ganhar nos 2 próximos jogos, chegar aos mesmos 9 pontos. Porém, o grande problema é o saldo de gols, né? Ele vai ter que tirar uma quantidade muito grande de saldo de gol. E aí, meu amigo, aí vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Agora, o que não tá tão difícil é o próximo grupo, né, Betão? Que tem o teu palestra, né, filho? Palestra! Grande Palestra, que está aí em segundo lugar, né, no grupo, está com 9 pontos. O São Lourenço com 10, mas o Palmeiras tem possibilidade de ficar em primeiro, obviamente dependendo só dos seus resultados. É Melgar que ele vai jogar isso? Joga contra o Melgar dia 25. Esse é fora, né? Isso. E o Exato. Júnior Barranquilla contra o São Lourenço. Exato. E aí no próximo grupo temos o Atlético Paranaense, é isso? É o Atlético Paranaense que está liderando, né, o grupo G, que está com 9 pontos e que joga... o Atlético Paranaense joga contra o Jorge Wilstermann. Jorge Isso. Wilstermann. E o meu time, desde que eu nasci, Tolima jogando contra o Boca, hein, Betão? Do Clóvis, hein? Pois é, o Tolima que pode surpreender aí, né? Surpreender alguém? Não, acho que não surpreende mais ninguém. Não sei se surpreende não, mas o Boca tá correndo o perigo, Beto? Não, o Boca tá na boa. Tá o de Boca boa? Tá sossegado. O Atlético Paranaense está em primeiro com 7 pontos e o Boca Juniors com 7 pontos, né? Então não adianta eu secar que não vai adiantar nada. Isso. Agora, quem também corre
um perigo aí é no grupo H, o Grêmio, né? O Grêmio que está atualmente com 4 pontos, né? Está em terceiro lugar. E tem o Libertad com 12 pontos, e o Libertad está jogando muita bola, hein? Tá difícil, esse time está jogando muito bem. Universidade Católica com 6, e aí o Grêmio com 4. Na próxima rodada, que vai ser no dia 23/4, né? O Grêmio enfrenta o Libertad em casa, quer dizer, o Libertad jogando em casa, né? Vai ser jogando difícil. Em casa, o Grêmio fora. Isso, e no dia 24, o Rosário contra a Universidade Católica, né? Pois é, sem treta, viu, Renato Gaúcho? Jogar bola, viu, filho? Não vai achar que é Campeonato Gaúcho, não, vai. Fica esperto aí. Pois é. Certo, Vitão? Acabamos. Certo, Betão? É isso aí. Acabamos, meu querido. E antes de seguir o próximo jogo, pra dar uma moral pra você, porque você, nós vamos começar falando do jogo, da grande final, que não sei se foi tão grande assim. E depois, né, Betão, sobrando um tempo, a gente vai dar um destaque aí pros eliminados, né? O próprio Palmeiras, o próprio Não, eu não diria eliminados, não. Nós tiramos um período sabático para fazer um churrasco, pra gente acertar a vida, entendeu? Que aí tem Libertadores na outra semana, né? Lá pelo dia 25, então a gente precisa de folga, né? E tal. Aproveitando, já vou até falar, né? O Palmeiras que tem reapresentação aí para amanhã, na terça-feira. Então, nesse período aí, ele está se preparando, né? Para jogar contra o Melgar. É um jogo importante, né? Na penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. Então, ele certamente vai lá para o Peru, né? Vai jogar, é um jogo difícil porque a viagem e tudo mais, mas tem um detalhe, tem bastante tempo aí para treinamento, né? Pois é, cara, como a gente fala aqui que esse terceiro bloco é o bloco do mata-mata, o bicho tá pegando aqui no Facebook, o Pajor falando, Palmeiras começou falando que o Palmeiras vai ser bimundial, né, falando de 51, aí depois falando vai ser tri, né, daí é da Liberta, né, Betão? Daí o Juan Simão já foi em cima, falou, vai ser tri mesmo, tri da Série B. Os caras tão fogo aí, ô Beto. Pois é. Beto. Sabe o que eu acho? Eu acho que esses caras são palmeirenses, viu, cara? O Pajor com certeza é palmeirense. O Juan tem uma desconfiança muito grande de que também seja. Porque eles pensam o tempo todo no Palmeiras. Ele acorda pensando no Palmeiras. Pois é. Esses dias eu estava em casa, ele me ligou, o Pajor me ligou, falou assim, ô Betão, quando que vai ser o jogo do Palmeiras? E o cara, sempre falou para mim que é corintiano, mas ele fica preocupado o tempo todo com o Palmeiras. Pajor, um beijo. Valeu, Pajor, um beijo. Betão, vamos começar a falar do jogo, da grande final, que talvez não tenha sido grande assim? Pode pôr o resultado, Vitão. Deixa aí, pode deixar o tempo todo aí, acompanhando a gente, certo? Cara, primeiro jogo, né, Beto? O que você tem pra dizer desse jogo? O Clóvis já tá comentando aqui, daqui a pouco eu vou falar o seu comentário, Clóvis, tá? Só não coloca um monte, não, senão a gente consegue falar. Segura, vai devagar aí. Bom, primeiro que o jogo, acho que tinha-se uma expectativa grande. Aliás, meu caro, olha, 58.713 o público foi o recorde de público, né? Foi Morumbi lotado, bonito de ver, muito legal, uma renda também espetacular, né? Mas o São Paulo, eu penso que o São Paulo ele foi um pouquinho superior ao Corinthians ontem. Ele conseguiu, enfim, obviamente não conseguiu fazer gol, aliás já tem um tempinho que isso não acontece, né? Mas também não tomou, né? E o Cássio ontem, mais uma vez, provou que de fato, talvez, na minha opinião, na atualidade, o melhor goleiro do Brasil, né? Ele está numa fase espetacular e, olha, o lance em que ele conseguiu espalmar a bola, depois ele conseguiu tirar com o pé, e olha, se ele não calça 47 ali, ele não tira aquela bola, cara. Se tivesse um pezinho pequenininho, certamente não conseguia tirar, não. Cara, ele tá jogando muito. É isso aí. O Cássio arrebentou. Tá no hall aí, né? Se não é o melhor do Brasil, que é uma coisa meio complicada, assim. Mas, né, na atualidade, pelo que vem fazendo, tá entre os melhores. E assim, Betão, respaldando, né, ou concordando com o que você disse, o Clóvis aqui falando, que também acha que o São Paulo foi ligeiramente superior, né? Sim. Que ele fez um primeiro tempo ruim, mas o segundo tempo melhorou.
né? Então foram 5 finalizações certas do São Paulo contra uma do Corinthians, né? E o Corinthians, que não é Game of Thrones, né? Pra ficar já no ritmo aí da estreia de ontem, não é Game of Thrones, mas é tipo uma muralha, né? Pra furar o bloqueio tá difícil, né? Porque os caras tá tipo, o inverno chegou, né? Só se fecharam lá e, entendeu? Só Jon Snow, sei lá quem, pra furar essa muralha aí. Só os dragãozinhos lá de São Paulo. É bom também, os dragãozinhos de São Paulo lá da Daenerys lá pra, né? Então, a grande questão fogo aí é que, por exemplo, ontem o Antony, por exemplo, ele não estava numa tarde muito boa, né? E o Cuca, agora ele deu uma carinha nova, né? Essa nova parceria aí, né? Do Cuca e sua comissão técnica, deu uma cara nova, um gás novo para esse time do São Paulo, que eu penso que certamente vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos alguns lances importantes lá, né, em que o São Paulo poderia ter aberto o placar, ali foi por uma questão ali de poucos centímetros ali, a bola estava fora do alcance do Cássio, né? Olha lá, olha o Game of Thrones aí. Mas, é verdade. Ô, Vitão, teve beijão ontem mesmo? Teve essa história aí, né, meu? Mas você não viu ainda. Aí sim, hein? Não, né, beijão a gente tem ouvido falar até de coisas aí na França, postaram alguma coisa lá dos dois lá, né, do Cristiano Ronaldo e do Messi, uma arte que foi feita lá, mas isso é para outra hora. Mas vamos lá. E aí, cara, o São Paulo, ele teve de fato um domínio um pouco maior do jogo. E o Corinthians agora para esse segundo jogo, certamente ele vai mudar a sua postura, né? Porque ele vai ter que atacar, né? Ele vai ter que atacar. E o São Paulo, ele tá numa posição, eu diria, mais tranquila, cara. Para essa final, apesar da pressão, apesar de jogar lá em Itaquera, o São Paulo vai estar em uma situação que talvez seja até tranquila, porque ele está como franco atirador. E o Cuca consegue armar bem essa situação. Esses meninos que estão entrando no São Paulo estão jogando muito bem, né? Como eu disse, o Antony, por exemplo, ontem eu não achei que ele jogou tão bem. O Cuca até chegou a falar que ele estava um pouco indisposto, enfim, estava com alguma questão lá física, efetivamente, né? O Clóvis falando, chamando a atenção do Lisieiro também, que fez falta, né? Então, o Lisieiro, exatamente. Então, mas o São Paulo, ele já conseguiu ter uma postura muito diferente do que estava tendo. E isso é importante. E olha, é um jogo que envolve duas das maiores equipes do futebol brasileiro, é um jogo em que envolve tabu, né? É um jogo em que envolve muita coisa, um estádio lotado, uma pressão muito grande, o Corinthians rumo a um tricampeonato que é importante para o Corinthians, né? E o São Paulo que está numa situação de reverter, né? De reverter um período aí de jejum grande, né? E ele está entrando com essa molecadinha aí, e eu acho que essa molecadinha vai dar trabalho no domingo, viu? Pois é, e tem assim, aquela história, o Paulista, né, levar o Paulista aí pro São Paulo, tantos problemas que teve, o próprio torcedor São Paulino não botando muita fé, meio naquela, né, tá, deixa quieto, tá organizando o time, se pelo menos fizer uma boa campanha, vão preparar pro brasileiro, e aí legal, né, chegou na final, aí até perdi aqui, viu, Clóvis, não sei se foi isso mesmo que você falou, daí também a gente vai ter muito tempo pra avançar, mas pelo que eu entendi aqui na mensagem que passou, o Clóvis falando que o Corinthians tem um ligeiro favoritismo, né? Talvez ele esteja levando em conta a questão do fator casa, né? Daí já teve provocação do Juan Simão, que falou que o Morumbi estava lotado, mas não dava para ouvir os São Paulinos, e que lá na Arena Corinthians vai estar lotado e vai estar... o Vitão falando que no metrô estavam quietos também. E aí o Juan falando que até da freguesia do UOL vai dar pra ouvir os corintianos gritando. Beleza, né? Bom, mandar um abraço aqui pro Heitor Carabolante. Heitor! Pois é, cara. Saudade Heitor, de você, meu cara. Nosso ex-aluno aí, legal. É verdade. Eu registrei a presença dele aqui, ele mandou um abraço pra gente, mas daí a gente tava falando dos assuntos que eu acabei esquecendo. Desculpa, Heitor. Obrigado aí pela sua audiência. Betão, tamo indo, né? Temos ainda uns poucos minutos, mas daqui a pouco estamos encaminhando pro fim, né?
Eu espero, sinceramente, que seja um jogo mais aberto, porque é o que a gente espera de uma Não final. precisa também, né? Precisa porque tem que honrar a tradição do campeonato, né? Esse campeonato, se a gente pegar em termos de gols e tudo, a gente teve muito empate, a gente não teve goleadas, assim, teve a do Santos, né, que ele deu goleada e levou goleada também, mas de uma forma geral, não tivemos muitos gols não, né? Até mesmo nessa fase agora, não aconteceu muito isso, né? E merece, um campeonato que merece, uma final que merece um jogo mais franco, né, um jogo mais aberto. Eu penso que dessa vez, como o Corinthians ele vai ter que, obviamente, dentro da sua casa ele vai ter que propor o jogo, e o São Paulo também tem os meninos ligeiros ali, né, que subiram da base. Se não se assustarem com o tamanho dessa decisão, né, eu penso que vai ter um grande jogo e, olha, tá pau a pau, viu? Esse favoritismo, eu diria que é um ligeiro favoritismo do Corinthians, pelo que você disse, o fator casa, né, o fator campo, toda essa atmosfera e tudo mais, mas o São Paulo mostra que está muito vivo nessa disputa. Beleza, então vamos, pra gente torcer que seja um jogão, um bom jogo, bem disputado, vamos colocar o ligeiro favoritismo pro Corinthians, 51 contra 49, tomara que seja um jogão, dia 21 aí, né, domingo de Páscoa, não é isso? Certo? Domingo de Páscoa, né, tem aquele almoço maravilhoso aí com a família, e aí 4 horas, a gente espera que a sobremesa que seja esse jogo aí, seja muito legal, é o que a gente espera. E que seja só futebol, né? Que na boa, rua, no Beto. caminho, as pessoas se respeitem, a gente não precisa... Obviamente, se todo mundo torcer pelo mesmo time, não tem graça, né? Mas é importante a gente respeitar as agremiações em que as pessoas querem torcer. O legal é brincar, tirar sarro, né, Isso zoar, é sempre importante. Sempre. né, apostar, perder, Sempre como importante. você tá acostumado a perder. Isso é importante. Eu tô acostumado a perder, ele torce pra Lusa, tá, pessoal? Eu tô acostumado a perder, ele torce pra Mas Lusa. eu torço pelo que o meu coração manda. Eu não torço Tá. Ele pra fala que é títulos. Lusa, mas eu acho que eu não sei não, tô desconfiado. Betão, o nosso papo, cara, é sempre bom, certo? Isso aí. Então passa rápido, a gente... Aquela coisa, há um tempo atrás você fala, nossa, tem 2 minutos de programa, agora tem 5 segundos, certo? Então agradeço você, Beto, né? Hoje aí, um grande amigo nosso aí, o Adriano, né? Adriano Pesseguini aí, né? Companheiro da nossa amiga também, a Vanessa, não esteve aqui no ar, né? Por um motivo, né, muito forte aí. Sentimentos, né? Os nossos sentimentos aí pro Adriano, pra família. Teve uma grande perda familiar, irreparável, mas a gente aí, os amigos estão aí pra apoiar, pra dar força, né? E a gente junto vai superar, ninguém solta a mão de ninguém. E a gente segue com paz, né? Com esperança no futuro, no presente também. Semana que vem nós voltamos, só que quinta-feira tem o A Hora do Esporte, né? Não vamos ter nenhum problema técnico e teremos o A Hora do Esporte quinta-feira com a Denise e com o Clóvis, que participou bastante aqui hoje, nos ajudou como sempre. Certo, Beto? E você que me ajuda todo dia, Isso aí. certo? Desde as 7 da madruga a gente tá junto. Vamos lá. Amanhã eu tô triste que eu não vou te ver, mas siga aí as suas coisas. Um abraço para todos e todas. Até a próxima segunda e quinta-feira, Denise e Clóvis. Tchau, tchau. Tchau.